Quero fazer uma leitura de uma passagem bem conhecida hoje, Salmo 23, tá bom? Salmo 23. Então você pega sua Bíblia, põe aí, nós vamos ler. Você disse assim, pastor, eu já sei ler, eu já sei decorado. Bem, abra a Bíblia mesmo assim, acompanhe com a palavra, né? Nunca é demais. Vamos lá. O que diz Salmo 23? Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Eu tenho visto a igreja preocupada com o vírus, com a crise, com a doença. E, obviamente, é uma coisa para se preocupar. A gente tem que ficar preocupado, né? Mas eu tenho visto também, dentro da igreja, aqueles que estão mais do que preocupados. Aqueles que começaram a ficar desesperados. Aqueles que começaram a permitir que a angústia tomasse conta do seu coração. Aqueles que estão permitindo que a ansiedade ela entre, ela se instale, ela crie raízes, ela cresça, porque daqui a pouco, se você permite que tudo isso aconteça, a ansiedade vai dar frutos. E o fruto da ansiedade é a depressão. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vê e com o que a gente escuta nesses momentos de crise. Não é bom que a gente passe todo dia lendo sobre notícias de crise. Não é bom que você passe todo dia ouvindo sobre notícias da crise. Você está se alimentando do que não é bom. Seu corpo vai cobrar o preço mais cedo ou mais tarde. Sua mente vai cobrar o preço mais cedo ou mais tarde. Mas escute bem. O que eu não tenho compreendido, o que eu não tenho entendido, quando as pessoas me procuram, quando elas querem uma palavra de conforto, quando elas querem uma orientação espiritual, quando elas querem resolver os seus problemas emocionais, o que eu não tenho entendido é que me parece que na cabeça das pessoas foi apagado, foi deletado todo o seu passado, ou todo o passado que elas conhecem da humanidade. Porque elas estão agindo como se essa fosse a primeira crise de todas em suas vidas. A igreja está agindo como se essa fosse a primeira crise de todas. E pior, a igreja está agindo como se essa fosse a última crise de todas. A notícia ruim que eu preciso dar hoje à igreja é que essa traga à memória, igreja, essa não é a primeira crise, essa não é a única crise instalada no meio do povo de Deus,
E essa está longe de ser a última crise que o povo de Deus ou que a humanidade vai enfrentar. Não é possível que as pessoas tenham esquecido o passado delas mesmas. Eu não consigo lembrar do passado de outras pessoas, ou muitas vezes eu nem conheço o passado de outras pessoas, mas o meu passado eu lembro. Eu sei que essa não é a primeira crise que eu enfrento. E a Bíblia me fala que essa não será a última. Então me parece mais do mesmo, com um desespero acrescentado pelo tempo que a gente tem dado para as coisas que não são boas que eu vejo e para as coisas que não são boas que eu escuto. Ora, meus irmãos, se eu tenho fome e eu vou ao lixo pegar comida, a possibilidade de que essa comida que eu ingeri me fazer mal é muito grande. A possibilidade de, indo eu ao lixo me alimentar, fique doente é muito grande. E o que a humanidade tem feito? A humanidade tem se alimentado de lixo no momento da crise. Já não é tão difícil, ou não parece ser tão difícil para algumas pessoas, ter que ser privado de andar, de sair, de ter a sua rotina, de viver uma vida normal com sua família. Eles ainda estão piorando a situação, tratando o momento agora como se fosse o primeiro e o último, se alimentando de lixo. Eu preciso, nesse momento, parar e refletir sobre tudo isso. E hoje eu estava sentado e eu orei, eu falei com Deus e eu pedi entendimento sobre isso. Sobre esse pensamento. E foi exatamente isso que Deus me ensinou. Essa não é a primeira crise da igreja, essa não é a primeira crise na vida das pessoas, e essa, com certeza, não será a última. Por que você não pode ter medo agora? Por que você tem que guardar o que você tem de melhor para esse momento agora? Por que você tem que guardar os seus melhores pensamentos, suas melhores lembranças, a sua melhor memória? Por que você tem que resguardar o seu tempo com o que é bom? Por que você não pode perder a vontade de sorrir? Por que você não pode sucumbir à ansiedade? Por que você não pode permitir que a ansiedade crie raízes na sua vida? Por que você não pode aceitar que essas raízes façam essa planta da ansiedade desenvolver na tua vida ao ponto de, daqui a pouco, a gente ter que tratar centenas de milhares de pessoas que conhecem a Deus, que vivem com Deus, que andam com Deus, mas estão em depressão? É simples responder. Por quê? Eu já expliquei. Primeiro, porque essa não é a primeira crise. A crise que a humanidade enfrenta, que o ser humano enfrenta, escute isso, ela não começou agora. Ela não tem 2 semanas. A crise que a humanidade enfrenta não começou com o vírus, não começou lá em Wuhan. A crise que a humanidade enfrenta não começou agora, ela não startou lá na China. Aprendam, entendam isso. Essa crise já existia. E é uma crise de muitas outras coisas. Quando a gente agora se põe dentro de casa, refletindo sobre a vida, refletindo sobre a humanidade, tudo fica muito mais claro. A gente consegue compreender como uma luz do sol, a claridade da luz do sol. Ora, se a igreja já não tinha que estar chorando há tanto tempo. Ora, se você e eu já não tínhamos que estar lamentando há tanto tempo. Ora, se nós já não tínhamos que estar orando há tanto tempo.
Por que esperar isso? Por que esperar agora? Por que esperar que o mundo pare? Por que esperar que eu fique enclausurado dentro de casa para começar a refletir sobre as crises que já existem no mundo, e são muitas? Eu quero citar algumas. Eu comecei a escrever, eu estava falando com Deus, eu comecei a escrever. E eu disse, Deus, tem crise de muitas coisas. A gente era para estar chorando há muito tempo. A gente era para estar lamentando há muito tempo, com o rosto em terra. A gente era para estar com o joelho no chão há muito tempo. O mundo vive uma crise onde os valores morais estão desaparecendo. Pense comigo se não é verdade. Só isso já era mais que suficiente para que a igreja parasse, colocasse o joelho no chão e chorasse, pranteasse. Não deveria ser necessário um vírus em Wuhan, nascido ou criado, não me importa, porque agora a política é a coisa menos importante. Não era necessário que tudo isso acontecesse para que a igreja parasse para refletir. Olha que crise terrível. Os valores morais estão escorrendo entre os nossos dedos. Eu não estou falando de 200 anos atrás, não. Eu estou falando de 30, de 40, de 50 anos atrás. Sabe, quando a palavra de um homem tinha valor. Quando um homem ia fazer uma compra num supermercado, num mercado de bairro, nessas coisinhas pequenas, nessas quitandas, esses lugares que vendem frutas, né? E ele não tinha como pagar naquele dia, ele tirava um fio do bigode. Era um fio do bigode. Ele penhorava simbolicamente o fio do bigode, como sinal de que ele tinha palavra. Mas hoje a palavra deu lugar ao jeitinho brasileiro, que o brasileiro tanto se orgulha, o jeitinho de ser trapaceiro, de criar uma forma alternativa de fazer as coisas burlando a lei, de ser o diferentão. Quando todo mundo está na fila, é aquele que conhece o dono do estabelecimento ou tem amizades naquela repartição pública que não precisa pegar a fila. Ele se vangloria, ele se exalta, ele enaltece ser alguém que quebra regras, que não tem palavra, que não segue aquilo que manda a lei ou o regimento. Isso é uma crise para a igreja estar chorando há muito tempo. Porque escute, você que é cristão, eu não quero saber se você é evangélico, se você é católico, você que diz que segue a Cristo, me escute. Isso era uma crise para a gente estar chorando há muito tempo, porque essa falta de valores morais está dentro da igreja. A gente não está olhando de dentro da igreja, vendo isso passar na porta do lado de fora. A gente está enxergando que muitas pessoas dentro da igreja já não conseguem mais seguir uma vida dentro dos padrões morais cristãos, aqueles que foram estabelecidos pela palavra, aqueles que vieram como forma de carta de amor de Deus para nós, para orientar as nossas vidas, para que a gente não tivesse que experimentar momentos de crise. A gente está cavando o buraco e reclamando que a gente está caindo dentro dele. A culpa é nossa, não é de Deus. Deus que criou o mundo fez as regras. E a quebra dessas regras existe consequências. Olha que coisa interessante. Isso é Bíblia. Como é que era antes? As famílias, a igreja eram valorizados. Por que eu sei? Porque eu sou de um tempo que não é muito tempo atrás, pouco mais de 40 anos atrás. Meu pai, até hoje, é Senhor. Não é tu, não é você. Era tempo de reconhecer a autoridade dos pais, de valorizar, de pedir a bênção, de caminhar junto, de sentar para comer à mesa, de ouvir conselhos, de ser repreendido e aceitar a repreensão, de ser castigado e aceitar o castigo. Mas hoje não.
Hoje a gente tem tempo para tudo, menos para a família, menos para a igreja. Olha, os homens contavam e contam que 40, 50, 60 anos atrás, meu pastor, por exemplo, pastor da igreja em que eu me converti, pastor Norato Pereira Lima, um grande homem de Deus de mais de 90 anos, que eles eram apedrejados só porque eram cristãos. Pergunta quantos deles desistiam de ser cristãos por causa disso. Porque eles sabiam o valor de estar em comunidade, eles sabiam o valor de estarem juntos, de andarem como igreja. Hoje não. As pessoas têm dito que podem ser igreja em casa. Podem ser igreja em casa. Eu sou igreja em casa. Eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso me congregar. Isso é besteira. Né? Sou igreja em casa. Hoje você vê, as pessoas não têm mais reunião familiar. Esses valores se perderam. O celular tomou o lugar do seu pai, da sua mãe. Você gasta mais tempo com filmes e assistindo TV ou com entretenimento do que com qualquer outra coisa. Engraçado que um amigo meu, pastor Jeff, americano, ele me disse: o maior pecado do homem depois da pós-modernidade não é nenhum desses pecados famosos. Nenhum desses pecados famosos. O maior pecado do homem depois da pós-modernidade é o entretenimento. O homem tem trocado tudo que é importante por tudo que é efêmero. O homem tem trocado tudo que é eterno por tudo que é passageiro. O homem tem trocado tudo aquilo que edifica por tudo aquilo que faz você cada vez mais triste, desmotivado, sem esperança, ansioso, depressivo. Eu nem estou falando de outros valores morais que são mais escandalosos aqui, como, por exemplo, se você falar hoje para a juventude casar virgem, né? É? Pastor não pode nem comentar sobre isso mais, porque isso me parece que a Bíblia mudou. Me parece que os conselhos de Deus mudaram a respeito disso, e que não mudaram, e que são iguais, mas que como já está se diminuindo todos os valores bíblicos, esse é o primeiro deles, que é o que mais dá prazer. Mas não é só crise de falta de valores morais, não. A igreja devia estar chorando há muito tempo. Chorando, não era chorando só agora a morte de quem está morrendo com Covid-19, não. A igreja tinha que estar chorando a crise de autoridade que existe hoje, que é grande. A gente vive numa época em que a autoridade dos pais para com os filhos é questionada. Você não pode mais dar uma palmadinha no bumbum do seu filho, você não pode mais orientar o seu filho do seu jeito, não. Isso é questionável hoje em dia. Olha que crise horrível. A igreja tinha que estar chorando há muito tempo. A igreja tinha que estar de joelhos no chão há muito tempo. Mas não, vamos esperar aparecer um vírus em Wuhan. E você quer escutar uma verdade? Eu vou dizer uma verdade para você. Isso logo vai passar. Eu disse para vocês aqui no começo, quem está desde o começo, essa não é a primeira crise, nem vai ser a última. É assim que vive a humanidade de tempos em tempos. Desde quando Deus criou o mundo, desde quando Deus colocou o homem aqui. Não seja tolo, nem tenha amnésia. Aí você quer que eu lhe diga? Eu vou dizer, escute, isso vai passar. Vai passar bem rapidinho. É bem rapidinho, você vai ver. Daqui a pouco, 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque é rápido. Está todo mundo vivendo sua vida de novo. Será que as pessoas vão estar chorando essas crises estabelecidas no mundo, que até então ninguém tinha parado para pensar?
que até então não se via ninguém de joelho no chão, chorando, lamentando, refletindo. As pessoas estavam vivendo suas vidas e deixando que tudo isso acontecesse, como se nada disso fosse importante para Deus. Crise de valores morais, crise de autoridade. As pessoas não sabem mais a importância do pastor na vida delas. Como um pai espiritual, como alguém que orienta espiritualmente, como aquele que vai dar contas a Deus sobre sua vida. Olha que coisa interessante. A gente vive crises na sociedade. Eu tenho amigos que são professores. Eu tenho uma irmã que é professora. Mas hoje os professores têm medo de apanhar dos alunos na escola, né? Dependendo do que você fale, ele vai bater em você. Olhe, no meu tempo, eu dou graças a Deus porque eu nasci assim que acabou, eu acho que assim que acabou a palmatória. Assim que acabou a palmatória. Porque no tempo dos meus pais, menino malino era na palmatória. Que na mão, pá, professor corrigia. No meu tempo, se eu desrespeitasse um professor, meu Deus, que coisa horrível. Se eu desrespeitasse um professor no meu tempo, era uma coisa moral muito grave. Eu era bagunceiro, eu sempre conto isso para todo mundo. Quem é meu amigo, já estudou comigo na escola, pode de repente estar acompanhando aqui no Facebook ou no Instagram, sabe que eu era um cara extremamente bagunceiro, mas eu era um bagunceiro respeitoso. Eu nunca levantei a mão para bater em professor, porque eu sabia a importância dos meus professores, embora eu fosse um garoto, um adolescente, um jovem extremamente feliz e gostava de levar tudo na brincadeira. Mas era só isso. A gente tem vivido crises na sociedade de muito tempo. Não é de agora, não. Esse desespero do povo agora, nesse momento, é porque está todo mundo em casa agora refletindo sobre as coisas. Porque o ser humano, ele é fadado a, quando ele tem a sua mente ocupada naquilo que lhe dá prazer, ele se esquece daquilo que ele precisa refletir e mudar. É engraçado que nos meus treinamentos eu sempre falo, sabe por que as pessoas não leem a Bíblia? Porque a Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Olha como esse negócio corta. Corta que nem uma espada de dois gumes, né? Afiada dos dois lados. Imagina um corte desse como dói. Dói. As pessoas não leem a Bíblia porque elas têm medo que Deus vai falar. Elas não leem a Bíblia porque elas têm medo de que Deus vai dizer. Olha, pare. Tem coisas na sua vida que você está fazendo que você tem que mudar. Tem coisas na sua vida que você está fazendo que você tem que deixar de fazer. E é nesses momentos em que as pessoas estão em casa que elas estão refletindo sobre isso. Não é porque a crise do mundo começou agora, não. Tem crises muito maiores do que a do Covid-19. Tem crises muito maiores do que a do coronavírus. Pare para pensar comigo. Essa crise chegou agora, essa crise vai embora daqui a pouco. Tem crises estabelecidas na igreja de Deus que já duram anos. Crise do vazio de Deus. Olha, não tem a ver com a multiplicação dentro das igrejas, não. Muito pelo contrário. Eu costumo muito dizer que a gente está numa época que o evangelho está popular. O evangelho se popularizou no país. Especialmente aqui no Brasil, né? Não posso dizer isso de outros lugares no mundo que eu vou, mas especialmente aqui no Brasil, o evangelho se popularizou. Então, quando eu digo que tem uma crise de vazio de Deus, eu não estou dizendo que a igreja não está multiplicando, não está crescendo. Tá, o evangelho é popular, as pessoas querem um evangelho popular. O problema é que as pessoas continuam vazias de Deus, porque elas vão à igreja não em busca de Deus, mas em busca de bênçãos materiais. Elas vão à igreja buscando as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. E como elas vão à igreja procurando bênçãos materiais, e elas encontram um monte de charlatões oferecendo para elas as bênçãos materiais,
elas vão continuando, elas vão congregando, elas continuam indo, mas elas permanecem vazias. E isso é uma crise terrível. Terrível e angustiante. E que não se vê a igreja de joelhos chorando. Não se vê a igreja lamentando isso. Igreja, acorda. Tem que lamentar ontem, tem que lamentar hoje, tem que lamentar amanhã. Tem que olhar para as coisas hoje, tem que lembrar do passado e tem que lembrar que no futuro, se não consertar o futuro, a gente vai continuar cavando buracos para cair dentro desses buracos. É continuar fazendo o que é errado, querendo colher frutos que são bons. E isso é incoerência total. Eu nunca vou plantar manga querendo colher maçã, porque isso é burrice. Se a humanidade só planta coisas erradas, a humanidade só vai colher coisas erradas e ruins. Essa crise está estabelecida e essa crise precisa ser vencida. Eu separei aqui uma palavra de um psicanalista cristão francês chamado Charles Meymana. Uma publicação dele numa revista, dia 20 de janeiro de 2017, não faz muito tempo, tem pouco mais de 3 anos. Ele escreveu no artigo dele, que eu achei muito interessante, ele escreveu o seguinte, eu vou ler para vocês um pedacinho, ele diz: assistimos hoje a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução dos princípios cristãos. Pela primeira vez na história da igreja, os cristãos parecem não se preocupar com a crise moral instalada e continuam tratando a igreja como um ambiente de coaching, onde o objetivo é ser a melhor versão de você mesmo. As consequências são imprevisíveis. Se eu, igreja, sou a solução para um mundo que jaz no maligno, eu não posso permitir que crises estabelecidas no meio do povo de Deus sejam levadas adiante e alimentadas, e elas estejam crescendo e dando fruto. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso começar a combater essas coisas. Eu preciso, sim, começar a orar por isso. Eu preciso, sim, chorar e prantear a respeito disso. Mas eu preciso que pastores, homens de coragem, subam no púlpito e comecem a pregar a verdade, sem medo de que os irmãos ofendidinhos, aqueles que ficam ofendidinhos quando escutam a verdade de Deus, quando descobrem que a Bíblia ensina coisas diferentes daquilo que eles estão fazendo, sem se preocupar que esses irmãozinhos vão para a rua e abandonem a igreja, porque não é o nosso papel convencer ninguém a nada. Esse é um papel do Espírito Santo. O nosso papel é anunciar a palavra. O nosso papel é compartilhar aquilo que Deus nos deixou como forma de carta de amor. O nosso papel é ser correto na anunciação do evangelho que salva, que cura e que liberta. Eu tenho que ser muito correto quanto a isso. Então, por que você não tem que ficar com medo na crise? Eu já falei. Primeiro porque essa crise não começou agora. Essa crise já está estabelecida. A gente está pensando nela porque a gente tem tempo para pensar agora. A gente está em casa, desocupado, sem fazer nada, ou fazendo alguma coisa dentro de casa. E aí a gente agora está começando a pensar sobre isso, mas ela não começou agora. Você não tem que estar desesperado, essa crise já existia antes do coronavírus. O mundo continua... eu vou parar só um pouquinho, eu vou reconectar aqui no Instagram, porque nós paramos aqui no Instagram. Ok. Voltamos aqui no Instagram, você que está no Facebook, aí, só esperar que as pessoas retornem aqui. Estão voltando. Eu acho que o Instagram não está gostando que eu estou aqui usando a ferramenta de uma forma positiva, viu? Eu acho que o Instagram está me
me bloqueando aqui, fazendo a minha conexão cair, né? Por que que você não tem que ficar com medo? Eu falei aqui, primeiro que não começou agora, e segundo, porque as crises sempre existiram. As crises sempre existiram. Você se olha no espelho e você começa a reclamar da vida como se você estivesse sofrendo e só você estivesse sofrendo. O grande problema é que as pessoas não entenderam. Eu falei isso hoje de manhã, as pessoas não entenderam que esse mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo num lugar onde o pecado impera. Esse não é o governo de Deus. Esse não é o reino de Cristo. O pecado impera nesse lugar. E do jeito que você está sofrendo, muitas pessoas estão sofrendo também. E eu imagino que você, nesse momento, não lembre disso. E eu quero te lembrar ainda de uma outra coisa. Não só as pessoas estão sofrendo agora, como as pessoas sofreram durante toda a história da humanidade. E aí eu separei algumas histórias para a gente refletir rapidinho aqui. Vamos lá, vamos deixar Deus falar no nosso coração hoje. Vamos ver como é que as famílias bíblicas, as famílias na Bíblia, vivenciaram conflitos, como é que elas resolveram esses conflitos, como é que elas venceram a crise, como é que elas passaram por cima disso tudo e tiveram vitória. E eu separei algumas histórias. Por exemplo, eu separei a história da família de José. Olha que coisa, que grandes conflitos, que conflitos terríveis, conflitos de inveja, conflitos de ciúmes, que coisas horríveis aconteceram na família de José, né? Os irmãos dele ali alimentaram um sentimento destrutivo de ciúmes, de inveja também por ele, e bolaram um plano, todo mundo conhece a história, criaram um plano e queriam primeiro matar, né, a José, e depois eles pensaram bem e venderam José para ser escravo no Egito. Conta a história que mais tarde, depois de uma época de muita fome, né, fome essa anunciada nos sonhos de José, e que era a raiz, que era o motivo da inveja e dos ciúmes dos irmãos de José, mostra que José realmente tinha intimidade com Deus e os irmãos dele não. A história conta que mais tarde, depois que passou esse momento da fome, José encontra-se novamente com os seus irmãos e José perdoa os seus irmãos. Escute uma coisa. Geralmente, quando nós falamos de ciúmes, nós lembramos de relacionamentos amorosos. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Uma vez, eu não sei se meu amigo Jeff tinha entrado online, eu não sei se ele está online. Mas uma vez, meu amigo Jeff me falou uma coisa que eu refleti muito tempo sobre o que ele me disse. Ele me disse, Renato, a inveja é um sentimento muito perigoso. E a gente, sem que a gente saiba, a gente pode nutrir a inveja no coração das outras pessoas. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Ainda bem que você está aí online. Eu aprendi isso mais com você também. A gente pode nutrir inveja no coração das pessoas, e a inveja é um sentimento muito perigoso. Quando a gente fala de inveja e ciúme, geralmente a gente lembra de relacionamentos amorosos, mas não é, na verdade. A inveja contra o que você faz, a inveja no seu trabalho, a inveja contra o seu ministério, a inveja contra a sua família, contra as suas posses, a inveja contra a sua alegria, a sua felicidade, a inveja contra a tua força, a capacidade que você tem de ser resiliente, de passar por cima das coisas, de enfrentar a crise, de vencer as crises junto com Deus. A inveja do teu Deus, as pessoas também podem ter, e isso tudo pode ser um grande problema na tua vida. Mas a história de José nos ensina como resolver o problema da inveja e do ciúme. Como eu disse, no final, a história conta que José reencontrou seus irmãos e resolveu
perdoar os seus irmãos. O que é destruído na história pelo ciúme e pela inveja foi restaurado pelo perdão. Deixa eu contar uma coisa para você. A sua vida estava destruída. A minha vida estava destruída. E nós precisamos receber o perdão de Deus para que ela pudesse ser reconstruída, refeita. Existem muitas coisas na sua vida que podem ser refeitas com uma liberação de perdão, com uma palavra de perdão. E eu quero ensinar para você que perdoar não é esquecer, né? Perdoar é não sentir mais dor, mesmo quando você lembrar daquilo que fizeram contra você. É como quando alguém corta o braço, e naquele momento vai doer bastante, mas depois aquela ferida vai cicatrizar, e você vai olhar para o braço, e você vai ver a sua ferida, você vai ver a cicatriz, mas aquela ferida não está doendo mais, ela já cicatrizou. Você lembra daquele corte, mas ele não lhe causa mais dor. Isso é perdoar. E eu quero te ensinar hoje que existem crises nas nossas vidas muito mais fortes do que o coronavírus, estabelecidas porque nós não conseguimos perdoar as pessoas. Se essa noite essa for a sua crise, eu quero te aconselhar a você refletir sobre isso e começar a liberar perdão sobre aquele que te inveja e ciúme sobre você. Mas tem mais. A vida de Ana. Olha que família cheia de crises também, né? Olha que família cheia de crises. Penina era uma mulher extremamente maldosa, né? E Ana era casada com um homem chamado Elcana. Penina já tinha filhos, né? Todo mundo conhece a história. E Ana não tinha filhos. E todas as vezes que a família subia lá ao templo de Deus, lá em Siló, conta a história, que Penina ficava passando na cara de Ana, né? Dizendo lá, você não tem filhos, eu tenho, né? E na cultura, naquela época, dar filhos ao marido era muito importante, porque isso fazia com que a descendência dessa família pudesse ser longa, né? A mulher estava dando filhos, está aumentando a descendência da sua família. E culturalmente era muito importante. Não ter filhos colocava Ana numa situação muito difícil naquele momento. E conta a história que um dia Ana, humilhada por Penina, ela começou a chorar e orar. Ela começou a falar com Deus. Mas ela não usava palavras. Olha que coisa interessante. Ela chorava, era um choro tão doloroso, era um choro tão profundo, era um choro tão verdadeiro, tão sincero, era uma coisa tão bela para Deus, naquele momento, que Deus entendeu as palavras dela, sem que ela falasse nenhuma palavra. Deus entendeu a dor dela, sem que ela precisasse se comunicar com palavras, né? E todo mundo conhece a história, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana, aquela oração chorosa de Ana, naquele momento, e Deus deu um filho para Ana, que é Samuel, né? Samuel, inclusive, é o nome do meu filho, que faz aniversário amanhã, né? Vai fazer 4 anos amanhã. O que a gente aprende com a crise na família de Ana é que a oração é uma ferramenta que a gente pode utilizar na hora dos nossos conflitos também. Não só podemos, como devemos. Quando eu digo que a igreja não deve orar só agora, nessa crise do coronavírus, eu não estou dizendo que a igreja não tem que orar agora, eu estou dizendo que a igreja deveria já estar orando antes. Eu estou dizendo que a igreja já deveria ter entendido que existem crises muito piores do que a do vírus. E que ela devia se importar com essas crises, porque essas crises são estabelecidas por décadas, por anos, muito tempo, e afetam a vida pessoal, a vida espiritual e o relacionamento das pessoas com Deus. A crise da falta de perdão, ou de não liberar perdão, a crise de não orar, ou de não perceber que a oração é um instrumento, uma ferramenta para resolver as outras crises. Olha o que aconteceu quando o profeta Elias estava querendo lutar contra os
400 profetas de Baal. O que Elias foi fazer? Elias foi orar. O que Jesus foi fazer quando ele estava passando por um conflito no Getsemane? Jesus foi orar. O que o apóstolo Paulo recomenda em Tessalonicenses 5,17? Todo mundo conhece. Orai sem cessar. Existe um grande homem de Deus chamado Charles Spurgeon, que nas pregações dele, eu vi pelo menos duas, ele costumava dizer o seguinte: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para começar a orar. Olha isso. Pode ser que Deus agora está querendo fazer alguma coisa no mundo. Pode ser que Deus está querendo falar alguma coisa agora. Pode ser que Deus esteja querendo se comunicar com as pessoas. Pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa aos líderes dos grandes países do mundo. Pode ser que Deus esteja querendo falar ao coração do Bolsonaro, do Trump, do Xi Jinping lá na China. Pode ser que Deus esteja querendo falar no coração dos líderes lá na Europa, que esfriou espiritualmente. Pode ser que Deus esteja querendo falar ao coração do líder lá da Coreia do Norte. Pode ser que Deus esteja querendo falar ao coração dos líderes de Israel. Pode ser que Deus esteja querendo falar ao seu coração agora. Pode ser. Sempre que Deus quer fazer alguma coisa grande acontecer, Ele chama o seu povo para orar. E eu queria chamar você, igreja, para continuar orando na sua casa. Tem um livro de um escritor muito conhecido chamado Max Lucado. Eu separei um trecho do livro. Ele está falando um pouco sobre o assunto. Ele diz assim, explicando um pouco sobre isso. Ele diz assim: quando nós agimos, conhecemos os frutos do nosso trabalho, mas quando nós oramos, conhecemos os frutos do trabalho de Deus. Você tem conflitos agora, meu irmão? Seja eles quais forem os seus conflitos, dobre o seu joelho e comece a orar, fale com Deus, clame. Se você não tiver palavras, chore. Eu fiz isso que Ana fez quando a Isis, minha esposa, estava na UTI, no hospital, quando a minha filha, Ana Letícia, estava na UTI também no hospital, as duas, e eu estava naquele momento sozinho, humanamente sozinho, né? Obviamente eu estava na presença de Deus, mas eu não tinha ninguém ali comigo, então eu estava me sentindo muito só, e foi um momento em que eu, angustiado, comecei a orar, mas eu não conseguia falar, eu não tinha palavras. Eu só chorava e colocava para fora aquele sentimento de dor, de medo, de aflição, de angústia. E Deus ouviu a minha oração naquele momento, mesmo sem palavras. Algum tempo depois, alguns meses depois, a minha filha estava em casa e a minha esposa estava em casa, todas as duas com saúde. E Deus tinha restaurado a saúde, Deus tinha trazido as duas para casa e era o momento de glorificar a Deus. Se você quiser experimentar frutos do seu trabalho, coloque as mãos para fazer alguma coisa. Se você quiser experimentar os frutos de Deus, comece a orar. Coloque os joelhos no chão e comece a orar. Mas tem mais. Na vida, na casa, na família do rei Davi, também nós vivenciamos muitas crises, né? Crise de correção, de consolo, de aconselhamento. Tem uma história que conta três de seus filhos, né? Amnon, Absalão e Tamar. Todo mundo conhece a história. Quando Amnon ele começou a nutrir um desejo doentio por sua irmã Tamar, né? E o seu meio-irmão Absalão, observando aquilo lá, não gostou nem um pouco, né? Só abrir um parênteses aqui, que eu até tinha anotado para falar aqui durante a transmissão. Quando Amnon quando ele começou a ter desejos por Tamar, ele teve uma pessoa que foi um anjo do diabo, né? Alguém para incentivar ele a fazer o que é errado, né? Que foi o Jonadab, né? Um amigo de Amnon, um amigo perverso,
que ajudou ele a criar uma cilada para ele pegar a irmã dele, Aminon, pegar Tamar e violentar Tamar sexualmente, né, a sua irmã, e depois sentir nojo da sua irmã, daquilo que ele tinha, não daquilo que ele tinha feito, mas sentir nojo dela e expulsar ela de casa. Eis que a crise estava estabelecida. Nesse momento, o rei Davi toma conhecimento do que aconteceu, mas ele faz 3 coisas muito erradas. Ele não corrige Aminon, ele não aconselha Absalão e ele não consola Tamar. Olhe, a crise estava estabelecida. Um de seus filhos violentou sexualmente outra filha sua. Ele não pune, ele não corrige o filho que fez errado, ele não aconselha o filho que estava tomado de ódio e ele não consola a filha que tinha sido violentada. E um detalhe aqui é que Absalão, a tradução do nome Absalão é pai da paz. Olha que coisa. Né? Pai da paz. Olha que crise terrível. Davi tinha colocado o nome do filho de pai da paz. E agora, o filho dele com o nome de pai da paz, que era Absalão, se tornou o pai da guerra, o pai da contenda, o pai do ódio, o pai do sangue. Porque Absalão agora queria matar Aminon. E obviamente, essa era uma crise que Davi estava enfrentando muito profunda, mas uma crise que ele criou. Né? A ausência da correção, do consolo e do aconselhamento de Davi foram as falhas cometidas por ele como pai. Olha que coisa. Uma correção, ela afasta os maus comportamentos, um bom conselho afasta os maus pensamentos, e o bom consolo afasta os maus sentimentos. E aí eu me lembro de nós que somos pais, né? Quando nós tratamos com os nossos filhos, né? Nossos filhos, sejam de que idades forem, o mundo aconselha que a gente não corrija, né? O mundo aconselha que a gente compreenda, que a gente converse, que a gente entenda, né? Não que a gente corrija, né? E aí a falta de correção fez com que a família de Davi entrasse numa crise profunda. Ele não soube aconselhar, não soube consolar e não soube corrigir. E a crise estava estabelecida. E a última família que eu separei para que a gente pudesse conversar sobre famílias no passado que já enfrentaram crise foi a família de Maria e de Marta e Maria. Quando Lázaro, irmão de Marta, morre, e eles mandam chamar Jesus. Quando Jesus chega, ele já tinha morrido há 4 dias, né? Morto há 4 dias, já estava fedendo. Já não tinha, humanamente, mais nenhuma solução para aquele caso de dor e aquela crise terrível que tinha se instalado na família deles. A gente vê aqui na palavra que quando Jesus vem ao encontro de Marta, Jesus já sabia que tudo estava sob controle. Jesus sabia que ele tinha o controle da situação. Jesus sabia que não tinha nada perdido, né? Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe que está no controle da sua vida. Jesus sabe que está no controle da situação do Covid-19, do coronavírus. Jesus sabe que está no controle de todas as coisas, né? Mas Marta não, era o contrário. Ela veio com um sentimento de angústia, né? De aflição muito grande. Aí Jesus diz o seguinte aqui na palavra: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Olha que maravilha. Olha Deus falando do seu coração. Olha Deus falando ao meu coração agora. Você precisa parar, igreja. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Esse é o momento de experimentar o sobrenatural. É o momento de expressar fé e de observar Deus trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Se você crê, igreja, Deus vai mover os céus. Você vai ver a glória dele sendo manifestada na sua vida. Jesus aqui estava ensinando para Marta que nas situações impossíveis, humanamente falando, nas situações que são impossíveis de serem resolvidas pelo homem, nós encontramos solução através da fé no Filho do Homem.
É nessa hora que Deus espera que a gente exale fé. Quando o mundo diz que as coisas estão perdidas, a igreja tem que dizer: nada está perdido, Deus está no controle, Deus vai na frente, Ele vai dar a solução, Ele vai resolver. O meu Deus tem poder. A igreja tem que, com fé, continuar marchando, orando e experimentar, porque isso é bíblico, experimentar o sobrenatural de Deus. A fé em Cristo, meus queridos, é uma grande ferramenta para que a nossa família, o nosso povo, a nossa gente aqui no Brasil vença durante os períodos de crise e de adversidade. A gente não pode negar que nós estamos em crise. Não podemos negar, né? Existe uma crise estabelecida no mundo. Mas eu aprendi na Bíblia hoje que nós e as nossas famílias podemos vencer pelo perdão, como venceu José. Não é verdade? Nós podemos vencer pela oração, como venceu Ana. Nós podemos vencer pela fé. Olha que coisa, como venceu Marta, quando ela creu. E sem deixar de mencionar, relembrando a história de Davi, nós não podemos nos esquecer de usar essas três coisas importantes dentro de casa, dentro das nossas famílias, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. A correção, o consolo e o conselho. Coisas que Davi não fez e por isso ele não conseguiu resolver aquela crise. Meu querido, meu irmão, fique firme. Fique firme. Deixe Deus falar ao seu coração nesses dias. Pare para refletir. Sossegue o seu coração. Deixe Ele agora trabalhar na sua vida. Mas nada de desespero, nada de ansiedade, nada de depressão, nada de angústia. Faça um exercício. Limpe a casa, lave o carro, leia a Bíblia, pare para orar. Escute a voz de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração. Que esse seja um momento de você mudar a sua vida, fazer um upgrade na sua vida. Que esse seja um momento de você permitir que Deus transforme coisas que não são boas em boas. Que Deus transforme aquilo que é negativo em positivo. Que Deus tire aquilo que não é bom na sua vida para poder te recompensar com aquilo que é bom.